E no vídeo de hoje eu te trago informações completas sobre o que aconteceu hoje no Parlamento Português. O governo apresentou para votação as propostas feitas para alterar a lei da nacionalidade e também a lei de estrangeiros, que tocam em pontos muito importantes, como reagrupamento familiar, visto de procura de trabalho. Mas será que isso vai entrar em vigor ainda nesse mês? E o que significa essa descida à comissão sem votação? Porque não foi votado, mas já foi encaminhado para análise na especialidade. Então, no vídeo de hoje eu vou te explicar o que mudou, o que ainda pode acontecer e quando. Agora, claro, gente, já aproveita para deixar o like, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, porque a gente está sempre aqui trazendo conteúdos atualizados que vão te ajudar a entender tudo que está acontecendo em Portugal e fazer o teu processo migratório com previsibilidade e, claro, gente, com segurança. Então, deixa o teu like, se inscreve no canal e apoia o nosso trabalho. Hoje, dia 4 de julho de 2025, o Parlamento Português realizou debate de duas propostas que são extremamente importantes. A proposta de alteração à lei de nacionalidade para restringir e aumentar o tempo para que você consiga solicitar uma cidadania portuguesa, assim como a proposta de alteração na lei de estrangeiros, dificultando, restringindo o visto de procura de trabalho e também o reagrupamento familiar. Mas ao invés de serem votadas hoje, o governo optou por pedir que essas propostas baixassem a Comissão de Assuntos Constitucionais sem a votação na generalidade. Isso significa que os projetos vão direto para uma análise detalhada, artigo por artigo, na chamada fase da especialidade. Esse pedido foi aprovado com o apoio do PSD, do Chega, da Iniciativa Liberal, o CDS, PP, o PAN. Somente o Bloco de Esquerda e o PCP votaram contra. É um movimento raro, mas legítimo, previsto no regimento parlamentar e costuma ser feito quando se quer ganhar tempo para costurar acordos e negociar alterações mais técnicas. Então, a primeira fase desse processo legislativo seria a votação na generalidade. Depois de aprovado, você encaminharia para que fosse discutida na especialidade. Não teve votação, porque o governo quer costurar e dessa forma ter mais apoio, e quando chegar na especialidade vão discutir ponto a ponto. E eu sei que muita gente deve estar se perguntando, mas o que é baixar a comissão sem a votação? O que significa essa especialidade, Henrique? Eu quero mais detalhes. Bom, deixa eu te explicar tecnicamente, tentando traduzir para você entender quais são os próximos passos dessas propostas do governo. Normalmente, uma proposta ela é votada primeiro na generalidade, ou seja, o parlamento decide se aprova ou rejeita a ideia global do projeto. Mas nesse caso, o governo e os partidos da base optaram por pular essa etapa e enviar direto para discussão, artigo por artigo, sem aprovação formal ainda, tá? A proposta ela não está rejeitada, pelo contrário, ela está sendo levada com prioridade para ajustes técnicos. Vai poder ter audições públicas, tentativa de consenso entre os partidos. É como se estivesse dizendo, vamos discutir os detalhes primeiro antes de votar no plenário, aquela votação definitiva. Mas quais são os prazos para isso, gente? A urgência ela é clara. O recesso parlamentar começa no dia 16 de julho, ou seja, temos menos de 9 dias úteis até a pausa legislativa, que vai até 15 de setembro. Tanto o governo quanto o partido Chega já manifestaram publicamente que o objetivo é aprovar ainda em julho. Mas para isso acontecer, será preciso correr e muito. A comissão precisa designar quais são os relatores, promover audições públicas, votar em especialidade, levar de volta ao plenário para aprovação final. Então, se não der tempo, que pode acontecer, essa votação só deve ocorrer depois do recesso, ou seja, entre setembro e outubro. Então isso é muito importante entender que o governo está correndo, tem pressa, mas existe todo um processo burocrático que precisa passar para que de fato possa voltar ao plenário para ser votado e aprovado, para depois ser encaminhado ao presidente. E é importante destacar que esse texto da lei ele ainda vai ser muito discutido artigo por artigo, ponto por ponto. Então, na especialidade, na Comissão de Constitucionalidade, vai ser discutido cada um desses pontos pode ser emendado, pode ser um pouco mais restrito, pode ser um pouco mais flexível, podem discutir sobre algum ponto e retirar dessa proposta alguma propositura ou colocar mais algumas. Então é um momento de negociação, de discussão com vários setores para que você consiga de fato ter um texto final para ser votado e aprovado no plenário. Então cada relator vai ter que ter uma proposta, muitos partidos têm propostas para melhorar, para aprimorar cada uma dessas leis. Então é muito importante, gente, entender que são tópicos sensíveis. A lei da nacionalidade foi muito discutida hoje no parlamento, muitos impasses de concordância entre os partidos, mesma coisa em relação ao reagrupamento familiar. Tem gente que concorda que é possível fazer essa restrição,
outros pedem a suspensão, que foi vetada hoje. O partido Chega pediu que suspendessem o reagrupamento familiar de forma definitiva, mas isso foi vetado, isso não vai acontecer, e alguns partidos são contra essa restrição de 2 anos para o reagrupamento familiar, porque isso fere direitos à família. Inclusive, hoje, o constitucionalista, que é considerado o pai da Constituição portuguesa, entende que essas medidas, tanto da restrição da nacionalidade quanto da questão do reagrupamento familiar, são medidas inconstitucionais. Ou seja, a gente tem muita discussão para ocorrer na especialidade, nesse momento que vão discutir em comissão a proposta final para ser votada no plenário. Então são pautas muito importantes e prioritárias para o governo, que tenham o apoio e o consenso do Chega para que façam as aprovações, mas a gente, claro, precisa analisar que existe todo um processo, um trâmite administrativo que precisa ser seguido. Na agenda da Assembleia Parlamentar, você percebe que no próximo dia 9 de julho já tem uma data de agendamento para a reunião da comissão. Não está ainda na pauta que essas propostas vão ser discutidas, mas eu imagino que vai entrar na pauta. Então, no dia 9 de julho, na próxima semana, a gente provavelmente vai começar os trabalhos relacionados a essa comissão. E uma comissão, gente, pode demorar semanas. Normalmente isso acontece, porque vão ter muitas discussões a serem feitas. E, levando em consideração que no dia 16 começa a folga, as férias parlamentares, pode acontecer mesmo de só entrar em vigor e só ter esse encaminhamento em setembro. Mas o governo tem muita vontade e disposição para votar o quanto antes. E eu imagino que se, de fato, só acontecer lá para setembro essa entrada em vigor da legislação, enquanto isso, muita gente vai continuar solicitando visto de procura de trabalho do jeito que está, reagrupamento familiar, cidadania. Então, enquanto não houver a entrada da lei em vigor, ainda prevalece a lei atual. Então isso é muito importante que seja destacado, tá? Então a gente não tem ainda nada mudou. Tudo continua como está e existe esse trâmite administrativo parlamentar para que de fato seja aprovado e, claro, possa entrar em vigor. Vai entrar em vigor. A questão é quando. Será que vai demorar mais um mês, mais uma semana? Não sei. A gente precisa aguardar as cenas dos próximos capítulos. Eu tenho certeza que isso foi um alívio para muitos imigrantes que estavam com muito medo dessa votação de sexta-feira, que fizeram o envio do seu visto de procura de trabalho nessa semana, na semana passada. Com certeza você ganha mais um tempo, mais um fôlego para que você consiga ter o teu processo analisado, e foi iniciado antes da entrada em vigor, então que seja analisado com a legislação atual. Então, eu até quero saber, eu quero que vocês comentem aqui o que vocês estão achando de tudo isso. E é claro, se você está planejando emigrar para Portugal e pedir o visto de procura de trabalho ou fazer o reagrupamento, é muito importante vocês acompanhar de perto essas mudanças, gente. E é claro que a gente vai estar sempre aqui trazendo essas informações, destrinchando isso aqui para que vocês consigam ter base para poder fazer os processos administrativos e de migração para Portugal. Então é muito importante que vocês acompanhem aqui o nosso canal, por isso você tem que se inscrever, dar o seu like, e agora a gente também tem um grupo no WhatsApp de informações. Então sempre que a gente tem informações novas, vídeos postados, a gente vai avisar lá no grupo. Eu vou deixar para vocês o link aqui na descrição para que você possa entrar nesse canal do WhatsApp e a gente poder sempre manter vocês informados, ter esse contato mais direto. E claro, gente, quando vocês deixam um like, se inscrevem no canal e comentam aqui as dúvidas de vocês, vocês ajudam muito o nosso trabalho. E além disso, a gente tem a nossa consultoria completa para que você possa emigrar legalmente para Portugal, entender o que se aplica melhor ao teu caso, será que ainda vale a pena solicitar o visto de procura de trabalho, quando será que as coisas vão acontecer, ou então, existem outras possibilidades de vistos que também te permitem entrar legalmente em Portugal, podemos te ajudar também com o processo de cidadania. Então, se você quiser ter um acompanhamento completo e entender o que funciona melhor no teu caso, da tua família, eu peço que você entre em contato com a gente. É o primeiro link aqui na descrição para que eu possa te orientar a fazer o teu processo migratório da melhor maneira possível. Gente, sempre com previsibilidade e com segurança. E claro, se você gostou desse conteúdo e te agregou de alguma forma, já deixa o teu like, se inscreve no canal. Eu já estou esperando o próximo conteúdo. Até mais!